Fala galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme, professor aqui de redação do Fabrica D, e hoje a gente tem uma aula especialíssima. Eu vou falar sobre redação AFA, Academia da Força Aérea. Uma redação que ela tem suas peculiaridades. O lado positivo, é que ela segue uma tradição de provas militares. Então assim, outras provas que a gente já comentou aqui, como a SpaceX, elas não diferem muito do que a gente vai ver na AFA, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que ver qual é o gênero e tipo textual dessa prova. Eles vão trabalhar com dissertação argumentativa em prosa. Qual é o lado positivo disso? O lado positivo é que há muitos exemplos para a gente utilizar de outras bancas, inclusive, até em termos de comparação. Olha, isso acontece no Enem, isso não acontece na AFA, isso acontece na SpaceX, isso não acontece na AFA. A gente pode fazer comparações desse tipo e a gente, por comparação, a gente vai compreendendo melhor o que acontece nessa prova. O lado negativo, talvez, é que a prova de dissertação argumentativa em prosa da AFA ela é uma prova muito técnica. Então, você tem que se ater a essas competências, esses critérios bastante técnicos que eles colocam para vocês. Então, essa seria uma dificuldade. Agora, por outro lado também, a gente vai tentar percorrer um caminho que a gente vai vendo assim, pô, isso aqui dá pra gente fazer, isso aqui não dá, não tem muito como reinventar a roda, a gente percebe que as introduções na prova, também na SpaceX, mas na AFA também, não tem muito o que reinventar, não tem muitas maneiras assim de fazer, as provas acabam se parecendo um pouco, então Agora, por outro lado também, uma coisa bem interessante da prova da AFA que a gente vai ver é a valorização do conteúdo. Isso que é uma das coisas mais legais, assim. Eu acho que essa questão da profundidade, da criticidade, de trazer um repertório, a gente vai ver daqui a pouco tudo isso. Isso é uma coisa muito interessante da AFA, que em outras bancas talvez a gente não tenha tanto valor, que a gente não consiga valorizar tanto quanto a gente consegue valorizar na prova da AFA. Então, temos aí dissertação argumentativa em prosa, a gente vai ver ou rever a estrutura desse tipo de texto, mais especificamente desse gênero textual, tá? Ponto 2 aí para vocês anotarem no caderno. Quais são os critérios? Eu acho que esse é um bom ponto de partida, assim, conhecer como é que a banca vai avaliar vocês. Toda banca tem os seus critérios de avaliação. A AFA criou dela, desenvolveu ao longo do tempo. E isso tem a ver com valorizar alguns aspectos em detrimento de outros aspectos. Vamos lá. O primeiro aspecto que eles vão analisar é a questão da expressão. A expressão na prova da AFA vale 30 pontos, tá? E o que eles cobram aí em relação à expressão? O que outras bancas também cobram em relação à expressão de linguagem, né, de modalidade escrita da língua portuguesa. Adequação gramatical, né, por exemplo, a grafia das palavras. Isso é muito interessante porque, veja bem, às vezes a gente se equivoca de maneira repetida. Geralmente é assim, a gente compreende que aquela palavra é escrita de uma determinada maneira e acaba repetindo esses erros. Como é que a gente minimiza esses erros de grafia? Gente, errando. Então é muito importante que vocês escrevam redações a partir dos temas que a gente vai trabalhando aqui, os temas que estão disponíveis no site. É muito importante que vocês trabalhem em cima deles e enviem pra gente corrigir, porque só dessa maneira você vai conseguir minimizar esses erros, tá? Então, adequação gramatical, questões de concordância, de regência, crase, vírgula, etc. Todas essas questões de expressão linguística, de linguagem, a gente vai ver nessa parte aqui de expressão e vai contabilizar 30 pontos. Cada erro vai descontar aí 0,2 da sua nota total. Erros reincidentes, quer dizer, você escreveu uma mesma palavra com a grafia errada 2 vezes, só vai contabilizar uma vez. Não existe essa contabilização de reincidência, né? Quer dizer, cada vez que você erra a mesma coisa vai perdendo 0,2. Não. Mas é claro que a variedade desses erros pode te levar a perder muito ponto, tá? E uma forma aí da gente melhorar isso, claro, atentar para as aulas de modalidade escrita, atentar também para redações exemplares que eu colocar no quadro, ou que vocês também encontrem na internet, vocês, claro, né, em fontes confiáveis, né, redações até que as bancas disponibilizam, tá? E vocês vão conseguir perceber que existe aí uma maneira de escrever e tem também um conjunto de palavras que são muito recorrentes. E que acabam se repetindo bastante nesse texto, que é um texto técnico, argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então aqui, por exemplo, evitar gírias, evitar internetês, por exemplo, escrever TB em vez de também por extenso, né? Tentar evitar essas abreviações. Por exemplo, também
VC, né? VC. Se bem que o você, como a gente não tem a interlocução, a gente não conversa com o corretor, é menos frequente. Mas evite também, de qualquer maneira, qualquer tipo de abreviação nesse sentido. E evitem também essas gírias, por exemplo, aí como conectivo, né? Aí o Brasil se tornou um país mais pobre. Não, aí não, tá? Utiliza, por exemplo, nesse sentido, nesse contexto. Quem escreve na redação tá tudo Mac? Tá tudo Mac. Não, talvez não seja tão legal o Mac. Mas eu gosto do Mac, o Mac é maneiro. Eu gosto do Mac, mas não na dissertação. Tudo bem, gente? Então, em relação à expressão, 30 pontos. Em relação à estrutura, né, eles vão cobrar aí 20 pontos. Vai ser 20 pontos da nota total, essa parte de estrutura. Quando a gente vê estrutura, na verdade o que a gente tem aí é tipo de texto, tá? E aí vai ver a questão de argumentação, da estrutura da dissertação argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eles vão analisar alguns aspectos também de coerência, de organização. Não é nem o conteúdo do que você está argumentando, mas como você está estruturando logicamente no texto. Então isso vai aparecer aqui em estrutura, a disposição das suas ideias, esse caminho que você vai seguir, esse método, essa organização da estrutura do texto, vai aparecer aqui nessa parte que eles vão chamar, né, de maneira nada criativa de estrutura. E aí também, nessa parte, eles vão analisar o seguinte, sequências tipológicas de narração, evitar narrativa, porque o texto ele tem uma predominância bastante assim, grave de argumentação, nada de contar histórias ou se perder numa narrativa com personagens, sei lá, nada disso. E também evitar trechos injuntivos, em que você dá instruções. Não é um manual de instruções, não é uma receita de bolo. Na verdade, você vai defender as suas ideias. E aí, nesse sentido, por exemplo, eu vou comentar já da estrutura em cada parágrafo, mas na introdução, por exemplo, eles querem que você problematize e coloque essa tese organizadora, que você apresente esse projeto de texto. Alguns outros cursos ou outros materiais, né, também vão chamar isso de apresentação de tese e projeto, tá? Mas partindo do princípio de que a gente está seguindo aqui o caminho que eu trabalhei nas aulas de introdução, desenvolvimento e conclusão, que inclusive quem não assistiu essas aulas, por favor, assista essas aulas, eu vou chamar então de problematização e tese, assim como eu faço no Enem. Tá? Essa parte, inclusive, ela é bem parecida, tem algumas semelhanças mesmo, tá? Então você vai problematizar o tema, caso ele não seja já em si um problema, e vai apresentar o projeto de texto. Quais são os argumentos que você vai trabalhar no desenvolvimento? Nesse caso, é um spoiler mesmo, tá? Você vai realmente dar spoiler para o corretor do que você vai trabalhar. Ele quer saber. Isso faz parte do gênero dissertação argumentativa da AFA, assim, especificamente da AFA, isso acontece. Ele vai analisar também a sua escolha, né, de exemplos, de premissas, essa articulação lógica das ideias. No sentido formal, eles vão analisar aqui em estrutura, tá? E aí depois, eles vão analisar também questões relacionadas a conteúdo. Conteúdo aqui, eu nem coloquei para vocês, pra gente fazer a conta junto, ó. 100 pontos total, 30, 20. Aqui, ó, 50 pontos, tá? 50 pontos. Então, aqui é que está o coração da prova da AFA. É claro que você pode ter ideias excelentes, ter um conteúdo excelente e ter uma forma péssima. Escrever de forma desorganizada, com muitos erros. Não estabelecer relações lógicas, não utilizar coesão. E aí realmente você vai ter problemas. Mas aqui está o coração da prova, que é a profundidade da argumentação, a visão crítica. E trazer isso que eles chamam de informatividade, mas eu vou chamar de repertório sociocultural para fazer essa ponte aí com o Enem. No fundo, o que eles querem é a mesma coisa. É você trazer exemplos que vêm do seu acúmulo de conhecimento da sua própria formação. Quer dizer, relacionar com outras áreas do conhecimento, utilizar dados que você recorda das aulas de geografia, de história, enfim, mencionar essas outras áreas do conhecimento em prol de uma argumentação que, claro, não seja opinativo o tempo inteiro, porque você vai ter sequências também de exposição, claro, quando você vai apresentar dados, quando você vai informar alguns
alguns conhecimentos de outras disciplinas, você vai ter alguma sequência expositiva, mas quando você usa esses conhecimentos em prol da argumentação para sustentar as suas ideias, isso é muito valorizado na prova da AFA. E claro, também o uso estratégico da prova. Nem sempre a prova da AFA traz textos da coletânea ou textos longos. No entanto, a prova, de alguma forma, pode dialogar com o tema. Então é bom, inclusive, você dar uma olhada no tema, dar uma olhada na prova, fazer o brainstorm, né, levantar algumas ideias, fazer um pouco da prova e ir alternando, ou mesmo dar uma olhada na prova, fazer a dissertação, não passar limpo, esperar para fazer a prova e, no fim, passar limpo, porque novas ideias podem surgir a partir da leitura da prova. Tentar encontrar outros conhecimentos que dialoguem com a prova de redação, tá? Em relação à estrutura do texto. A estrutura do texto é a estrutura tradicional da dissertação argumentativa. Ou seja, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Já já eu vou mostrar especificamente, né, colocar uma lente aqui sobre cada parte. Mas essa aqui é a estrutura tradicional da dissertação, também chamada em outros países de five paragraph essay, né, nos países de língua inglesa, ou ensaio de 5 parágrafos, né, dado que você pode usar talvez até um D3, ou mesmo ensaio hambúrguer, também tem esse apelido em outros países. Por quê? Isso na AFA acontece de maneira bem incisiva, assim, bem específica. O que acontece na introdução, acontece na conclusão de maneira espelhada. Então, são os hambúrguerzinhos ali, né, suportando, né, e apertando e acomodando o recheio, que é o que importa, e que é o D1 e D2. Eu gosto muito de fazer exemplos de comida, porque eu gosto muito de comer, eu adoro hambúrguer, e se não fizesse tão mal, eu comeria todo dia tranquilamente, assim, não me enjoaria de jeito nenhum. Então, ensaio, hambúrguer, por isso, né, porque essas duas partes, introdução e conclusão, elas estão acomodando ali de maneira muito confortável o D1 e o D2, que é justamente o recheio, aquilo que importa, em que haverá a defesa da tese. Você vai desenvolver aquela problemática com os argumentos que você apresentou lá na introdução. Eles vão se dividir em duas partes, o D1 e o D2. Você vai desenvolver. E aí, claro, tem uma paráfrase, né? Tem uma reescrita com outras palavras. Você realmente vai pegar aquela sua tese e distribuir em duas partes, e aqui você vai dizer, olha, em primeiro lugar, cabe apontar que... E você vai retornar a um dos aspectos da tese. E depois, além disso, você vai apresentar outra parte da tese. Tudo bem? Então, assim, esse é o panorama geral. Uma prova técnica que valoriza muito o conteúdo, que traz temas, como eu vou comentar já já, traz temas da atualidade, e nesse sentido é uma dissertação tradicional. E aí a gente vai ter prós e contras. Como a gente vai ter a semelhança com outras bancas, e claro, como contra, a gente vai ter algumas especificidades que acontecem em provas militares, né? Que muitas vezes estabelecem realmente um padrão e não dá para você ser muito criativo. A ideia é cumprir aquelas etapas. Eu acho que é isso. Cumprir as etapas é muito importante. Acho que tem aí uma questão didática que é já tentar te adequar a uma padronização militar, que é você ser obediente a algumas diretrizes, alguns parâmetros que você tem que seguir. Tudo bem? Eu já volto para comentar mais sobre a redação da AFA. Aguenta aí. Galera, vamos analisar especificamente o parágrafo de introdução. O que acontece na introdução? Na verdade, no fundo, não é muito diferente, por exemplo, da SpaceX ou do Enem, tá? Essencialmente é a mesma coisa, porque tudo isso é dissertação argumentativa. Agora, o lance nessa primeira frase, de que a gente vai chamar de contextualização, eu coloquei aqui de rosa contextualização, aparece assim, imagina que o tema é sobre sistema penitenciário brasileiro, sistema prisional, sobre a situação dos presos, tá? Segundo Aristóteles, a justiça é a arte do bom e do equitativo. O que acontece aqui é o seguinte, eu pego um recorte, essa é uma outra maneira de a gente entender essa contextualização. A gente pega um recorte, pode até não ser uma palavra da frase tema, mas um recorte que nos leve a essa frase tema com muita facilidade, como é o caso da questão da justiça. O sistema penitenciário faz parte do sistema... O sistema penitenciário faz parte do processo judiciário, embora seja no Brasil, né, controlado pelo executivo, faz parte
digamos, de um processo de justiça. Então a gente começa falando de justiça para poder chegar ao sistema penitenciário. Essa é a técnica, não há outra. Você pode, por exemplo, é um tema sobre crise econômica, você começa falando sobre, de repente, a crise de 29, ou você pode começar falando sobre o conceito de crise, assim, o conceito da palavra, assim, a definição da palavra crise. Você pode, de repente, criar uma definição ou dizer que os dicionários, em geral, afirmam que crise significa tal coisa, ou mesmo indicar alguma referência que seja bastante, que não seja tão ligada à arte, talvez não seja tão de bom tom utilizar, por exemplo, uma série, tá? Algo que seja, digamos, um conhecimento mais fixo, mais firme dentro da academia. Então, pegar um conceito de história, de geografia, de biologia, tá? E aí, nesse sentido, a ideia é, eu vou já trazer algum elemento da frase tema. No caso aqui, a gente trouxe essa ideia de justiça que já está bem próxima da ideia de sistema penitenciário. Aí, em geral, a gente traz nesse início ou já algum conhecimento que já é problemático em si. Então, por exemplo, se você traz a definição de crise, ela já é em si problemática. E aí, quando você for trazer a frase tema, você vai dizer nesse sentido, desse modo, analogamente. Aqui, o que a gente fez com Aristóteles foi trazer uma visão ideal de Aristóteles. O Aristóteles, ele traz um ideal de justiça. Segundo Aristóteles, a justiça é a arte do bom e do equitativo. O que vai acontecer é que vai haver uma transição, uma quebra nesse ideal. No entanto, quando se analisa qualquer coisa, nesse caso aqui, quando se analisa o sistema penitenciário brasileiro, percebe-se que o ideal igualitário do filósofo grego... Por que é importante dizer assim, ideal igualitário do filósofo grego? Porque você vai, de fato, unir, por meio de coerência e coesão, você vai unir a primeira frase à segunda. Então, assim, percebe-se que o ideal igualitário do filósofo grego, qual o ideal? Aquele que a gente já apresentou, não se verifica na prática. Por quê? E aí você traz exatamente o problema. Olha aqui, coloquei. Problematização. Uma vez que presos são tratados de acordo com a classe social a que pertencem. Então indica aí uma injustiça. Olha só como é que a questão da justiça e a questão da injustiça estão aí equilibradas nesse parágrafo. Então, é muito importante a gente guardar o seguinte, ó, essas transições aqui. No entanto, quando se analisa, e aqui o uma vez que, vão trazer essa ideia de problematização. Terceira frase, nesse sentido, é fundamental analisar X, Y, ou A e B. Nesse sentido, é fundamental analisar o preconceito da sociedade, seria o D1, e a negligência estatal, seria o D2, a fim de que soluções adequadas sejam elaboradas. Aí, nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte, além de argumento 1, argumento 2, a gente vai ter também a apresentação no final de soluções, né? Bem a cara do que é feito no Enem. E aí, claro, você não vai precisar ficar tão, assim, fissurado em agente, ação, meio modo, exatamente como acontece no Enem, mas apresentar essa conclusão por solução. Quem já viu a aula de conclusão aqui do curso sabe que eu comentei lá, a conclusão por solução ela é uma das conclusões possíveis, há várias técnicas. Elas já existiam antes do Enem e vão continuar existindo caso o Enem acabe, tá? Então aqui, soluções adequadas sejam elaboradas. Se você diz que vai apresentar soluções, você vai apresentar soluções na conclusão. Você pode até distribuir ao longo do texto, mas o problema é que lá quando chegar na conclusão você vai ficar, mas aí o que eu vou escrever agora? Então deixa essas soluções aí para o final, tá? Não precisa apresentar mais do que uma de repente já basta, dependendo da sua organização do texto, dependendo da solução que você vai apresentar. De qualquer maneira, essas soluções também vão dialogar com aquilo que você desenvolveu, vão dialogar com preconceito da sociedade, que vai ser o D1, e negligência estatal, que vai ser o D2. E, claro, a gente tem que lembrar que preconceito da sociedade e negligência vão ser os núcleos dos tópicos frasais que vão aparecer já no D1 e no D2. Você vai começar esses parágrafos já mencionando a questão do preconceito e da negligência. Uma dificuldade que já existe na dissertação argumentativa comum, mas é uma dificuldade ainda mais, digamos, mais grave, né, mais preocupante no caso das provas militares e especificamente da AFA, é que quando você mostrar de novo essa tese,
Toda vez que você retomar, tanto nos tópicos frasais quanto na retomada de tese que eu vou comentar já já, você vai ter que elaborar paráfrase, você vai ter que reescrever aqueles trechos com outras palavras. Aí isso realmente é difícil, porque você tem que mostrar uma variedade de vocabulário, de construção sintática, que mostra assim, olha, ele consegue reafirmar várias vezes a mesma coisa. Mas no fim é isso. A dissertação ela é bastante circular, as ideias se repetem, elas voltam, mas de qualquer maneira vão gerando também essa coerência interna do texto, tá? Então, introdução na AFA, contextualização, problematização e tese. O que vai ser a conclusão? Lembra, o ensaio hambúrguer ele tem esse nome porque o que acontece na introdução vai acontecer também na conclusão, só que de forma espelhada. Olha só que interessante. Aqui na tese a gente tem lá, fundamental analisar, preconceito da sociedade, a negligência estatal a fim de elaborar soluções adequadas. E isso acontece gerando o fato de que os presos são tratados de acordo com a classe social a que pertencem. Olha só como é que fica a retomada de tese no início da conclusão. A conclusão, lá no final, vai começar assim. A dignidade dos apenados, portanto, varia injustamente conforme o lugar que ocupam na sociedade. Assim, vamos lá, calma. Primeiro, essa primeira parte aqui, essa primeira frase, ela retoma a problematização, vocês conseguem visualizar isso claramente, tem a ver com a dignidade, com a injustiça, que essa dignidade varia conforme o lugar que eles ocupam na sociedade, tudo isso já apareceu na introdução. A novidade aqui é o conectivo de conclusão, que aparece aqui deslocado. Você deslocou ele do início, poderia começar, portanto, a dignidade dos apenados, mas você deslocou para o interior da frase, isso torna o texto um pouco mais elegante, e mais do que isso, você mostrou que assim, olha, aquilo que eu prometi provar para o corretor no início do texto, eu consegui provar. Você lembra isso a ele. Isso é uma característica da dissertação argumentativa, ela tem essa característica mesmo. Aí você coloca lá, assim, vírgula, e você explica a sua medida. O que a gente deve fazer para resolver a questão do preconceito e a questão da negligência estatal? Sem se preocupar com a forma. A preocupação é ser didático, ser claro, explicar para o corretor o que a gente deve fazer. Por mais que os outros candidatos também vão pelo mesmo caminho, é possível que isso aconteça, porque vamos lá, né? Todo mundo fazendo o mesmo tema. É muito provável que as pessoas sigam assim, um caminho parecido. E a prova da AFA não se importa com isso. Ela sabe que muita gente vai seguir o mesmo caminho, mas a questão não é essa. A questão é que se você é capaz de elaborar essa estrutura, esse é o ponto central da questão. Então não se preocupem com, eu vou reinventar a roda, eu vou fazer uma introdução que nunca ninguém fez, eu vou começar pelo projeto de texto, depois eu vou contextualizar. Não faça isso. Siga exatamente esse padrão, que é o que a dissertação argumentativa pede e é o que tem sido feito nas provas da AFA pelo pessoal que passou. Tem sido feito assim e é bom que você faça dessa forma também, tá? Eu volto já para comentar o desenvolvimento e também comentar os temas, né? Ver os temas passados, ver esse perfilzão da prova, tudo bem? Então aguenta aí que eu já volto. Galera, vamos olhar agora um parágrafo de desenvolvimento para a gente entender o funcionamento desse parágrafo de desenvolvimento na AFA, tá? Na verdade, ele não é muito diferente também de outros parágrafos de desenvolvimento de outras bancas. Mas eu trouxe esse exemplo, que eu acho ele bem produtivo, eu acho que ele traz os elementos necessários para que você faça um bom parágrafo de argumentação. Eu peguei, na verdade, um exemplo que não é do tema da introdução, só para a gente ver também um outro tema e também entender alguns outros processos, algumas linhas de raciocínio diferentes. Então, ó, esse tema é trabalho informal na realidade brasileira. O tópico frasal diz assim: em primeira análise, pode-se observar que a lógica industrial contribui para o aumento da informalidade. Veja bem, a tese desse texto dizia que o autor ia trabalhar com uma questão econômica e uma questão social. Esse é justamente o D1, em que ele vai trabalhar essa questão econômica. Aquilo que ele chamou de questão econômica ou razões econômicas, ele vai chamar agora de lógica industrial. Então, essa capacidade de executar paráfrases, ela é muito importante na prova da AFA. Ela vai mostrar que você vai estabelecendo a coerência, que tem variedade também de vocabulário, que você consegue estruturar sintaticamente diferentes formas para dizer, para informar a mesma coisa e mais, né? Esse tópico frasal
sendo tópico frasal, ele estabelece ou uma relação de causa e consequência, ou ele traz juízo de valor, ou os dois, tá? Então, em primeira análise, pode-se observar que a lógica industrial contribui para o aumento da informalidade. Então tem essa relação de causa e consequência. A gente poderia ter um ganho de opinião aí. É porque eu peguei um exemplo de aluno mesmo. Poderia ter um ganho, eu se fosse escrever, eu colocaria: contribui decisivamente para o aumento da informalidade. Então, você vê que, às vezes, um advérbio ele traz uma modalização diferente, ele traz uma intensidade diferente, ele traz, obviamente, uma opinião que não é a mesma da que se não tivesse aquela palavra ali. Aquela palavra ela tem um peso, e traz uma diferença sim, tá? Logo depois desse tópico frasal, informando pra gente quase que um resumo do que vai vir em seguida, a gente tem que justificar, e eu acho de bom tom que quando você for trazer esse repertório, essa informatividade, esse dado de conhecimento que você tem, de formação, é bom você trazer logo depois do tópico frasal. Porque tudo que acontece depois da referência necessariamente vai ter que ser um desdobramento desse repertório. Desse modo fica mais fácil você comprovar para o corretor que, olha, eu não estou jogando aqui um conhecimento e deixando aquilo solto assim como se fosse só assim para cumprir uma tabela. Eu tenho que colocar, vou colocar aqui de qualquer jeito e não preciso desenvolver depois isso. Não, você traz aquele repertório e necessariamente você vai desenvolver um raciocínio a partir dele. Então, diz assim: segundo o sociólogo Karl Marx, o sistema capitalista seguido pelo empresariado tem como principal objetivo o lucro. Essa é uma premissa das ideias do Karl Marx. Agora a gente vai ter que aplicar essa premissa na realidade que nos interessa. Então, a gente traz esse repertório e agora a gente vai ligar ao tema. E aí veja que não aparece direto assim, trabalho informal. Na verdade, acho que vai acontecer o seguinte: eu vou estabelecer o raciocínio e quase que só no final eu vou mostrar, olha como é que isso tem a ver com trabalho informal. Vamos ver. Desse modo, confirma-se a assertiva do pensador, por meio da adoção intensiva do uso de máquinas em maioria ou na maioria dos postos disponíveis no mercado de trabalho brasileiro, em busca de maior produtividade. Então, quando o capitalista busca o lucro, ele vai tentar adotar máquinas, e aí você vê que já vai começar a aparecer a questão do desemprego estrutural, embora o nome nem apareça aqui, não, aparece sim, logo depois, você vê que não apareceu ainda, está sendo construído esse raciocínio. Isso é muito interessante porque, às vezes, o aluno ele meio que quer dar um nome às coisas e acaba gerando uma espécie de salto argumentativo. Ele fala do pensador Karl Marx, aí fala de desemprego estrutural e vai jogando sem explicar. Você tem que explicar como se eu nunca tivesse ouvido falar em Karl Marx, como se o corretor nunca tivesse ouvido falar em desemprego estrutural. Você vai explicar para ele o que é e tudo isso de modo sucinto. Então, de fato, não é fácil, mas também tem um jeito de fazer. Por conseguinte, como consequência, é gerado um aumento nas taxas de desemprego estrutural no país, em que operários não qualificados são substituídos no processo de automação, enquanto os patrões reduzem suas despesas, anulando vínculos empregatícios, como as férias remuneradas. Logo, para sobreviver, o cidadão opta pela informalidade. Você conseguiu explicar que o trabalho informal ele está totalmente ligado. Aí você, olha só, analisa de trás para frente. Você, no fim das contas, analisou que o trabalho informal tem a ver com desemprego estrutural. E que o desemprego estrutural é, na verdade, a substituição de máquinas nos postos de trabalho, né, substituindo homens, né, no caso aqui brasileiros, seres humanos brasileiros. E isso tem tudo a ver com a teoria do Karl Marx, que o sistema capitalista ele tem como principal objetivo o lucro. E isso tem tudo a ver com o aumento da informalidade, que era o tópico inicial. Tá? Você consegue unir as duas pontas. Isso vai atender a conteúdo, porque é profundo, vai atender a estrutura, porque é a estrutura de argumentação típica da dissertação argumentativa, e, claro, né, também tem a questão de o tópico frasal dialoga com a tese, e você escreveu em modalidade escrita formal da língua portuguesa, então você está respondendo à banca nos diferentes aspectos. Tudo aquilo que ela cobrou de você, você está atendendo. E lembrando que o conteúdo, que era muito importante, que vale 50 pontos, olha como é que você trouxe a ideia do Marx. Poderia ser Adam Smith, né? Poderia ser, não precisa ser necessariamente alguém de esquerda, pode ser Adam Smith, pode ser o Thomas Hobbes, pode ser pensadoras, mulheres, né, brasileiras ou não, conteúdos de história, de geografia, não importa. Cada tema vai suscitar
conhecimentos específicos. Agora, é muito importante que você não se atenha apenas aos textos da prova, que você não se atenha também a argumentar com base em um senso comum, ou que você não aprofunde muito aquilo que a frase tema, alguns textos da prova dizem. Você tem que, de fato, trazer conhecimentos novos. Muitas vezes você vai mencionar coisas que outros candidatos vão até mencionar também, ou que o corretor conheça, é provável que ele conheça, que já tem visto em outras bancas até. Mas a questão não é essa, a questão é você provar como você fez. Isso é muito importante. É o conteúdo, mas também é o conteúdo de forma organizada, e mostrar para o corretor que assim, olha, aquilo que a banca espera, eu estou cumprindo. Isso aqui é uma boa argumentação em qualquer banca, tá? Mas especificamente na banca da AFA é justamente o que eles esperam, tá? E não esqueçam daquilo que eu falei. Tragam o repertório sociocultural mais para perto do tópico frasal, porque assim você consegue desdobrar melhor. Na aula de desenvolvimento, para quem não viu, acho que é bom voltar lá, porque na aula de desenvolvimento eu falo bastante sobre isso. E nas aulas até de Enem também eu comento um pouco sobre isso, tá? Para quem também pensa em fazer vestibular, ou então tem curiosidade de saber um pouco mais sobre essa questão do repertório sociocultural, acho que vale a pena dar uma olhada lá. As aulas de desenvolvimento, bom, elas são gerais e valem para qualquer banca, tá? Eu volto já para comentar, finalmente, os temas da AFA, comentar um pouco sobre a natureza deles, o histórico, tá? Então, aguenta aí que eu já volto. Galerinha, agora eu vou comentar com vocês alguns temas anteriores da AFA, pra gente ter esse panorama geral. Eu já também vou indicando para vocês alguns caminhos que a gente poderia seguir. Existe sim uma certa coerência interna, mas os temas variam. Alguns têm texto de apoio, alguns não têm texto de apoio. Alguns têm um foco maior em Brasil, outros não têm, embora você possa, óbvio, né, como morador do Brasil, como brasileiro, você pode trazer como exemplo o Brasil, comparar com outros lugares, mas enfim, às vezes o foco não é necessariamente o Brasil, como no caso de internet, a gente vai ver já como é que rola isso. 2019, ano passado, a violência em nossa sociedade, sob suas diversas manifestações, como, por exemplo, nas relações interpessoais e na cultura. Tema complexo. Por quê? Quando a frase tema é grande, você tem que analisar realmente todas as palavras da frase tema, não pode esquecer nada. O foco é, de fato, violência na nossa sociedade, no caso, Brasil. Violência é a ideia núcleo, com certeza, a palavra mais importante, mas nós temos aí diversas manifestações, como, por exemplo, em relações interpessoais na cultura. Se tem aqui como, por exemplo, na verdade, você pode usar relação interpessoal e cultura, como você pode usar outros exemplos, tá? Eles só dão duas ideias. E aí dá até para entender que você pode analisar a violência no D1 sobre relações interpessoais e no D2 na cultura. Você pode usar outros aspectos também, tá? Você pode, de repente, focar a violência na televisão, enfim. Você pode ter alguns focos específicos, tá? Mas ele queria, no fundo, a manifestação, tanto física, assim, na realidade, as pessoas sendo violentas, ou então a representação da violência na cultura. Como é que você vê isso? A violência, ela é banalizada na cultura? Existe uma crítica? Quem faz essa crítica à violência? Você acha que a violência na cultura, ela gera uma espécie de reprodução mimética na sociedade? Ou seja, as pessoas repetem aquilo que vem na televisão? Você acha que, por exemplo, as novelas denunciarem violência contra a mulher, isso faz com que seja uma denúncia mesmo? Ou eles, na verdade, estão reproduzindo aquilo e fazendo com que os jovens ou as crianças reproduzam aquilo na vida? Sei lá, a questão é como que você julga essa violência? Como é que você vê? E aí, você pode, inclusive, analisar pelo viés das consequências dessa violência, dessa representação da violência, ou mesmo as causas para que ela se mantenha nessas manifestações aqui. Tá? Então, você tem vários caminhos. É um pouco diferente do caso do Enem, por exemplo. No Enem, como via de regra, você busca causas do problema. Tá? Mas aqui você pode analisar causas, consequências, você pode fazer juízo de valor, né? Como que você enxerga, é nocivo, benéfico, como é que você vê essa situação, tá? 2018, os efeitos negativos do uso indiscriminado da internet. Importante a gente salientar, ainda mais porque às vezes não tem texto de apoio para nos ajudar nisso.
Internet não é a mesma coisa que aparelho. Então, assim, não é sobre uso indiscriminado do celular. Não é sobre o uso indiscriminado do computador, mas da internet, do meio. Tá? É claro que a internet, o celular vai aparecer aí como hoje o principal meio das pessoas acessarem. Né? Eu até gosto bastante de acessar no computador, passo horas ali fuxicando coisas no computador, acho melhor, mas de fato a gente fica muito tempo aí no trânsito, ou sei lá, às vezes, por exemplo, em casa mesmo a gente tem preguiça de ir pro computador e fica mexendo ali no celular, mas o foco é o meio, não é o aparelho. E ele não quer qualquer tipo de efeito, ele quer que você fale sobre os efeitos negativos. Então, dizer que os efeitos são negativos só na introdução não quer dizer nada, porque o tema já traz isso. Então você tem que ir um pouco além. Quais são esses efeitos? Eles atingem que aspectos da vida da sociedade, da vida dos indivíduos, tá? Então você vai ter que buscar outros caminhos que aprofundem a crítica sobre esses efeitos negativos da internet, tá? 2017, viver muito com qualidade. A questão é longevidade, viver muito em relação ao tempo, né? Você viver muitos anos, mas viver com qualidade. Muito importante analisar também nos temas da AFA, uma característica que eu acho bastante relevante é a construção de frases que, em geral, tem dois ou mais aspectos. Por exemplo, aqui, violência na sociedade, eles apresentam lá relações interpessoais e apresentam também na cultura. Aqui, eles falam de efeitos negativos, bem mais específicos, e falam de uso indiscriminado da internet. Então a frase é bem complexa. Aqui a complexidade está no seguinte: é viver muito, mas, vou colocar aqui o mais de adição, mas viver com qualidade. Não é só viver muitos anos, mas essa vida tem que ser qualificada. E aí, claro, você vai falar assim, é fácil viver com qualidade? Ou esse acesso, ele é igualitário? Todos os idosos vivem com qualidade, no Brasil, por exemplo. Vamos comparar com o Japão, que tem a maior longevidade do mundo, né, de todos os países. O Japão é o país que as pessoas vivem mais. Qual é a diferença de lá para cá? O sistema de saúde está preparado? Como é que a previdência social, as mudanças da previdência social também podem influenciar, podem aparecer aqui? Será que a negligência estatal em relação aos idosos faz com que muitas vezes essa vida não seja qualitativa? Então é isso que a gente tem que pensar. E aí é bem interessante que você pode pensar em muitos caminhos também, né? Não existe muito um gabarito de abordagem, como tem no Enem, por exemplo. Acho que a AFA, ela dá liberdade para que você busque os seus próprios caminhos, projetando também sobre o tema perguntas como, por quê, quando, onde, tentando para quem, buscando caminhos distintos, talvez tentando se aprofundar no tema por outros vieses, tá? 2016, a realidade da vida nas favelas e a maneira como são apresentadas atualmente para o mundo. Essa frase ela é complicada. Por quê? Primeiro que ela tem um conectivo E. Toda vez que você encontra um conectivo E numa frase tema, veja bem, o tema não é sobre realidade da vida nas favelas. E também não é sobre a maneira como são apresentadas atualmente para o mundo, mas sobre a relação entre essas duas coisas. É sobre o dado da realidade em si, mas é também sobre sua reapresentação. Porque representação significa isso, né? Reapresentar. Como é que você pega aquela imagem da realidade e dissemina para o mundo? E aí você pode até, de repente, lembrar aí daquele clipe da Anitta, né? Que assim, você não vai analisar aquilo de forma assim, debochada e analisar aquilo de maneira séria. Ela hoje é a principal artista brasileira, né? Muitas pessoas estão vendo a imagem do Brasil a partir da obra da Anitta. De fato, é a artista brasileira que mais desponta, né? Sobretudo na música, mas vamos colocar aí num campo de entretenimento maior. Em relação a vídeo, né? Em relação a YouTube, ela domina em relação a redes sociais, enfim. E aí, quando ela fez lá o Vai Malandra, você vê que tem uma representação do que é a favela. Mas aquilo que ela apresenta, ou daquilo que os filmes apresentam, é de fato aquilo que acontece? Tem um texto de uma professora da FRJ, cujo nome agora me fugiu, mas daqui a pouco eu vou lembrar, que é um texto sobre estética da fome, e ela chama de
de uma nova estética no cinema brasileiro para apresentar as favelas, né? Então ela compara a obra do Nelson Pereira dos Santos, né, que também representava as favelas do cinema novo, com essa nova estética, que ela vai chamar de uma cosmética, isso, ela chama de cosmética da fome, que é quando você vê filmes aí como Cidade de Deus, por exemplo, você vê que a favela é representada assim com toques poéticos, quase como se, olha como é bonita a favela, como é que ela é maravilhosa, ela chama de cosmética da fome. Quase como que, assim, na hora de representar a favela, o cinema muitas vezes dá toques poéticos, uma coisa que na verdade é muito triste, que não deveria existir da maneira como existe, né? Não deveria ser, não deveria ter uma visão sobre ela, que é uma visão assim, poética, de que legal que existe a favela, que legal que coisas legais lá, que na verdade não é assim. Você tem muitos problemas lá, você tem tráfico de drogas, você tem, de fato, problemas sociais muito graves numa favela. E aí, esse tema, ele dialoga essencialmente com isso. Como é que a gente enxerga essa representação? Você pode dizer que ela é nociva, que ela distorce, que tenta apresentar um lado positivo dessas comunidades. Então, há vários caminhos aí para você seguir, tá? 2015, para fechar, o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho. É bem interessante porque aqui não tem nenhuma marca opinativa, como por exemplo em 2018 aparece efeitos negativos, aqui não aparece. Aparece aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, somente. E aí o que acontece? Você acha positivo? Acha negativo? Acha que isso tem a ver com que movimento? Tem a ver com algum movimento? Em relação à história, né? Quais são as motivações para isso? Quais são as consequências para o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho? Esse aumento do número de mulheres, ele vem acompanhado de transformações de mentalidade. Os empregadores aceitam que as mulheres trabalhem, que elas engravidem? Como que fica esse tipo de questão? Tá? E aí também tem vários caminhos para você seguir. Tudo bem? A gente volta a conversar em outro momento sobre a AFA. Espero que vocês tenham gostado desse panorama geral. Não deixem de escrever, não deixem de produzir. Isso é muito importante para a sua aprovação. Eu fico por aqui. Um grande abraço e lembre-se sempre, quem quer aprender, vem para o Fábrica D. Até mais!